Oi, gente, boa tarde. Vamos lá para nossa live. De nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Peraí que eu vou só fixar Os olhos que rolam, o tem comentário. um vacilo medo, nem tudo que vivo tem forma, tão certo é um perfeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. É luz quem nos guia, brilho da estrela maior. Eu vou deixar, gente, as perguntas para o final, tá? Porque senão a gente atrapalha aqui o raciocínio. Então, quem quiser fazer pergunta, ao final vai poder fazer. Não, pode fazer a live inteira. Eu tô falando que eu só vou responder no final, porque senão eu perco o raciocínio e não consigo canalizar. Ai, meu Deus. Saiu errado aqui. Deixa eu ver, ao final eu vou responder perguntas. Pronto, vamos lá. Ó, estamos escutando a música de hoje. Então todo dia eu quero abrir a nossa live com uma música pra gente começar a sentir. Porque, gente, a gente precisa sentir alguma coisa nessa vida. Se a gente não voltar a sentir, não tem inteligência emocional. Então que a gente escute música, todo dia eu vou trazer uma música diferente aqui, para que a gente volte a sentir alguma coisa. Música é um excelente jeito da gente voltar a sentir. Porque tem alguma música que todo mundo gosta, né? Então hoje nós começamos essa vibe, de nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar. E, gente, esse novo amanhã é a gente mesmo que faz. É você voltar pro seu coração, você ser você, da forma mais verdadeira que você puder. Porque a gente fica esperando que quando o externo resolver tudo, quando o mundo for conforme a sua idealização, tudo vai acontecer. Será que vai? E se não acontecer como a gente espera? E se as coisas não mudarem? A gente nunca vai ser a gente? Então a gente tem que se perguntar. Quem faz o amanhã somos nós, gente. Se o mundo tem mais pessoas verdadeiras, certamente é um mundo muito melhor. Pessoas verdadeiras, elas podem errar, sentir raiva, tristeza, angústia, não ter resposta, mas elas são verdadeiras. Elas ainda assim vão ter muito mais para entregar, porque elas vão entregar o coração delas e não o que as pessoas querem que ela entregue, né? E a gente precisa voltar a sentir. Não tem como falar de educação emocional, as pessoas não querem sentir. Gente, não existe educação emocional sem sentimento. Ó, como é que é a inteligência? A inteligência é: você pega um dado, você transforma em informação, ou seja, você dá sentido, dá consciência para aquele dado. E você faz alguma coisa com isso. Pega a informação e faz uma ação. Pronto, tem inteligência aí. Então, inteligência emocional, eu preciso sentir alguma coisa. Aí eu vou fazer alguma coisa que eu sinto, com o que eu sinto, ou seja, eu preciso perceber o que isso quer me dizer, como eu fico quando eu sinto isso, o que eu sou impulsionada a fazer. Então, são informações que você vai descobrir sobre você para o quê? Agir.
para agir a partir da informação que você conseguiu levantar sobre o que você sente. Entende? Então quem fala assim, não quero sentir, então temos um problema, porque você não quer ter o dado. Como é que você quer ter inteligência emocional sem dado? Que informação, emoção e sentimento é dado. Antes de virar informação, ele é dado. Se você não quer o dado, você não tem condição de criar informação, porque a informação precisa de dado, de substância, para ela acontecer. E não tem como você querer inteligência emocional. Você cortou, assim, a primeira etapa. Porque essa inteligência emocional que é controle, se controla, essa pessoa controlada, gente, isso não é inteligência. São só pessoas controladas. Pessoas que reprimem as próprias emoções. É só isso que existe. Dentro dessa inteligência emocional que você não pode sentir nada, que você não pode errar, que você não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, angústia, nada. Você tem que ser, sei lá, um robô. Mas você é robô? Não. Sinta lhe informar. Você é humano. Se você é humano, emoções e sentimentos fazem parte de você. Porque imagina como seria o mundo se a gente não sentisse nada. Se a gente não tivesse sentido nenhum. Sentido, toque, visão, audição. Não temos nada e não sentimos nada. Então você olha as coisas e não sente nada. Como é que seria essa vida, será? E por que a gente quer isso, então? Será que a vida seria... Será que teria vida? Ou será que é o próprio sentimento que de alguma forma torna a vida palpável a nós? Ou é uma forma da gente perceber a própria vida que existe? E que às vezes existe uma infinidade de coisas invisíveis que a gente consegue perceber. Então a gente tem que voltar a sentir. Quem quer inteligência emocional tem que voltar a sentir, gente, alguma coisa. Tem que parar de se anestesiar. E por isso eu comecei a live colocando uma música. Porque eu realmente acredito que a música, ela talvez seja a coisa mais democrática para voltar todo mundo a sentir alguma coisa. Porque vai ter alguma música que alguém gosta. Não é possível que exista uma pessoa que não goste de nenhuma música, nenhum estilo, nada. Será que existe isso? E a música provoca sentimentos, seja você lembrando de alguma coisa, seja você se inspirando, que a música inspira. Ou seja, você só sendo você, sendo feliz, bota uma música só para dançar, porque eu só tô a celebrar uma coisa aqui que eu demorei para conquistar, que eu superei o medo e que as pessoas nem sonham. Então você bota a música para celebrar, que seja celebrar a sua própria vida. Celebração maior que essa, a gente está aqui, tá vivo. Quantas pessoas talvez hoje não estão mais aqui? Acabou para elas. Ainda que a vida continue nesta jornada, para elas não continuou. Então a gente precisa dar valor a isso, sabe? Muitas pessoas que às vezes estão em estados de adoecimento, seja lá qual for, e as pessoas queriam muito estar vivo, né? Queria muito... E quando eu digo estar vivo é no sentido de estar vivendo, estar experimentando a vida. E a gente às vezes está bem, ainda que com os problemas, ainda que com as questões, ainda que com tudo, a gente está bem. A gente consegue experimentar a vida, colocar uma música. A gente consegue fazer isso. E a gente escolhe não fazer. Então a gente tem que voltar... tentar se sentir vivo de novo, gente. Porque só existe inteligência emocional se a gente estiver sentindo a vida, vivendo, experimentando real essa vida. Eu, às vezes, percebo, porque é a sensação que eu tinha quando eu estava anestesiado. E foi uma grande jornada de descongelamento. Eu estava completamente congelada. Eu não me permitia fazer nada, sentir nada. Eu criticava qualquer pessoa que eu via sentindo qualquer coisa. Porque era eu que não permitia sentir mais nada. E eu percebo muita gente congelada nessa vida. As pessoas estão muito congeladas. Você olha para o olhar da pessoa e a pessoa não está aqui. Ela está, sei lá onde.
O olhar é vazio, gente, dá pra perceber isso. E enquanto a pessoa não volta, ela fica perdida por aí. Sei lá onde. Sei lá, querendo ser o quê, né? Porque a pessoa não quer mais ser humana, não quer sentir. O que ela quer ser? O que você quer ser? Se pergunta hoje. O que eu quero ser? Ah, não quer ser humano, não. Tá, você quer ser o quê? E será que você querer ser alguma coisa vai fazer você deixar de ser humano? Então não é só uma fuga? Pra gente não ter que ser o que a gente é? Não ter que aprender a ser o que a gente veio ser. Então, gente, vamos descongelar. Descongela, bota uma música, dança na sua casa sozinho, no banheiro, tá com vergonha das pessoas, vai pra dentro do banheiro. Bota um fone e dança, ninguém vai te ver. Canta. Que medo é esse de cantar, de ser você, de se expressar? Ah, mas eu canto mal, não interessa, só canta. Só seja feliz, pelo menos por alguns minutos. Que a gente não pode mais nada. Ai, não pode vestir assim. Não pode gostar disso. Não pode ser assim. Não pode isso. Cara, nós vamos virar robô então, porque não pode nada. Quem diz que não pode? Ai, não pode colocar música. Não pode falar disso. Não pode pular. Não pode ser assim. Não... Cara, a gente tem que começar a dar um basta, gente, porque eu não sei onde nós vamos parar. Quanto mais a gente vai ter que se anestesiar? Vamos descongelar. A gente precisa descongelar esse corpo, essa mente, esse coração tá congelado de tanta coisa que, sei lá, você tá com medo, ou que você passou, ou que você caiu nesse tanto de regra de não pode. Não seja humano, né? Porque assim, não sinta. Se controla. Veste isso. Fica calado. Não pode questionar. Não pode dar opinião. Ai, seja, sei lá, uma planta. Um robô. Não sei o que a gente vai virar. De tanta regra que colocam na gente, que são regras contra a nossa própria humanidade. Por favor, vamos voltar a ser humano? Será que não é isso que a gente tá precisando, não? Voltar a ser humano? Então, toda live eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exercício aqui. Eu não vou conseguir ver vocês. Faz quem quer. Quem tá com vergonha vai pro banheiro. Vamos descongelar agora. Comecei com uma música. Quem escutou que a música já balançou o corpo aí, já descongelou. Agora quem chegou, bora descongelar alguma coisa aí. Você vai pegar a sua mão e vai fazer assim. E quando você abrir, você vai imaginar alguma coisa saindo de você. Solta o que tiver aí dentro agarrado. Descongela. Então vamos supor, você tá com medo de ser você. Se ela com medo de falar, sai medo de falar, chega. Sai medo de como você é visto, medo de ser amado, de ser rejeitado, de ser julgado, de ser criticado, de não posso ser eu, tá errado ser eu. Solta, galera, ó. Então toda vez que você sentir angústia, você vai pegar e você vai, ó, solta. Faça um movimento de soltar, solta. Cara, a gente precisa se movimentar, gente. Ficar aqui no cabeção, ficar aqui na mente, não resolve nada. Comecem a fazer movimentos, dança. Escuta uma música batuca, sei lá. A gente precisa começar a voltar a sentir alguma coisa. O que você gosta? Faz alguma coisa que você gosta. Então toda live nós vamos fazer isso. Nós vamos... Hoje você faça aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou sei lá onde você tá. Solta tudo hoje. Fala, ai credo, ó. Hoje é medo do julgamento, da crítica. Ó, vamos soltar esse medo e ó, respira. Acabou. Então tá se sentindo angustiado? Solta. A gente tá precisando liberar um pouco, sabe? Porque se a gente fica só na mente, racionalizando sobre tudo, a gente entra na nossa própria neurose, na nossa própria paranoia. Mas o corpo continua ali, ó, rígido, travado. A pessoa tá aqui, coitada, tá travada aqui, tá travada a coluna, você estala inteiro, porque você tá muito rígido. Gente, tem que dar... E eu vou falar com vocês. Eu falar isso aqui... Cara, se vocês me vissem há 3 anos atrás, nem eu acredito que eu tô falando isso aqui. Porque eu era a pessoa que mais criticava esse tipo de coisa. Não, esse tem de dançar babá com a gente maluca isso aí. É... Até que a vida me trouxe um momento bem desafiador.
E uma das coisas que eu tive que fazer é voltar a descongelar meu corpo, a sentir alguma coisa. Então, sim, dancei, fiz exercício, fiz várias coisas. E, cara, eu senti no corpo que tudo que essas pessoas falaram e que eu julguei elas pra caramba, elas tinham toda a razão. Se eu não me permito sentir nada, fazer nada, não é na mente, no cabeção que a gente vai resolver as coisas, não, gente. A mente é importante, mas ela não é única. A gente tem que começar a parar de colocar a mente como a única guia da nossa vida. Porque senão a gente vai continuar por aí anestesiado. Não querendo ser humano, querendo ser robô. Querendo ter todas as respostas, saber tudo. Ah, não, porque eu preciso competir com todo mundo, que eu tenho que saber. Eu não posso errar. Tá bom, entra aí na sua paranoia. Mas é uma paranoia que é uma prisão mental. Porque você começa a se reprimir, a não se amar, a não fazer gestão das suas emoções, porque você nem conhece suas emoções. Você só sabe reprimir elas. E você sai por essa vida reagindo, porque você escolheu nem conhecer as suas emoções. E você culpa todo mundo, mas você não assume a responsabilidade por você mesmo. Como eu falo aqui toda live, gente, a vida não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Quer mudar, muda. Não quer, não muda. É isso aí. Toda ação vai ter consequência. Se mudar, vai acontecer X coisas. Se não mudar, você já sabe o que acontece. Se mudar de uma forma, acontece X coisas. Se mudar de outra, acontece X coisas, entende? Então, assim, é consequência. O que você quer? Qual consequência você tá topando? Qual risco você tá topando? É você que sabe. Para de querer que alguém chegue com uma resposta pronta. A resposta que a pessoa trouxer é o risco que você quer? É a vida que você quer? É exatamente o resultado que você quer? Será que é, gente? Porque lembre-se de uma coisa, né? Como um discernimento aqui. A pessoa mostra o que ela quer pra você. Talvez o resultado que você está almejando, você não conhece nem o bastidor daquele resultado, porque ninguém mostra o bastidor, ou não vou falar ninguém porque é injusto, poucas pessoas mostram o bastidor real dos resultados. Aí você se ilude com o resultado, sem conhecer o bastidor, e você não quer pagar o preço do resultado, justamente porque você acreditou que basta o resultado, não precisa de bastidor. Mas o que nessa vida a gente consegue resultado sem ter que fazer um processo, gente, para chegar lá? O que a gente consegue assim? Será? Que a pessoa não tá te mostrando o bastidor dela. Então você tá almejando um resultado sem saber que preço que essa pessoa pagou. É muito melhor você conhecer o preço das coisas, o processo que eu vou ter que enfrentar, o risco que eu vou ter que assumir, as consequências para eu decidir se eu quero ou não. Não é muito melhor isso? Eu acho, eu prefiro, eu penso assim. Eu prefiro. Mas é você que julgar. Se você falar, ah, não, então tudo bem, você que sabe. Mas eu tô aqui todos os dias, não todos os dias não, que agora eu tô fazendo esse aqui. Pra provocar vocês, pra vocês pensarem mais. Pra vocês fazerem mais perguntas do que vocês querem respostas prontas. Aprendam a fazer perguntas, gente. E aí não interessa a pergunta, não existe pergunta errada, pergunta certa. Não, façam perguntas. Pra vocês mesmos, pros outros, entende? Façam mais perguntas. Questionem a vocês e aos outros. E as coisas. Falam, por que isso tem que ser assim? Não sei se isso tá fazendo sentido pra mim não, hein? Deixa eu pensar sobre isso aqui. Entende? Porque se eu não faço perguntas, se eu tô acatando respostas prontas, eu tô acatando processos também. Se você cumpre uma ideia de alguém sem avaliar nada, eu sinto ele informar. Você comprou aquele processo também. Ah, mas eu não queria fazer tal coisa. Bom, faz parte do resultado que você quer. Então, se você não quer aquele processo, então você não quer aquele resultado. Então, é simples. Avalie o que você quer e define qual processo você vai entrar. Ah, não quer nenhum processo. Então, o que você quer? As coisas exigem um processo, gente. Interno e externo. A gente não estala um dedo e tudo acontece. Não é assim que funciona. Você se submete a alguma coisa, você se coloca disponível para crescer, para alcançar o resultado que você quer.
E ao viver esse processo, é aí que o resultado vem. Você se transforma na caminhada, não é no resultado. Muita gente acha assim, ah não, quando eu tiver o curso, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver sei lá o quê, quando eu for desse jeito, quando, você tá só na mente. Você, quando tiver o curso, não. Ao fazer o curso, no processo do próprio curso, você se torna a pessoa com as habilidades que o curso vai te dar. Quando eu tiver dinheiro, não. Você vai mudar a sua mentalidade, o seu comportamento para adquirir mais dinheiro, ou pelo menos para fazer uma gestão financeira melhor do seu próprio dinheiro, para aprender a fazer escolha. Porque não existe escolha isenta de emoção. Então, enquanto você reprime as suas emoções, os seus sentimentos, você sai por aí tomando decisões financeiras que são questionáveis. Porque você está tentando comprar uma coisa que você não constrói dentro. Por isso que a gente fica compulsivo para ser alguma coisa, porque eu preciso ter para eu ser. Não, você precisa ser para ter, não o contrário. Senão você vai virar uma pessoa extremamente consumista, querendo sempre estar na moda, sempre ter tudo, aí você enfia os pés pelas mãos, faz uma gestão financeira questionável, em busca de ser. Aí sabe o que acontece? Você compra tal coisa e fala, eita, ainda não sou, porque eu preciso de mais, porque fulano teve, porque sei lá quem teve, porque a moda mandou. Aí você começa a consumir mais. Aí você fica nesse ciclo de, aí eu comprei isso, agora eu tô confortável. Não, mas preciso de mais. Aí você compra de novo. Aí você fica, não, agora acho que tá tranquilo. Não, de novo, e você entra num ciclo de compulsão por compra. Porque você tá em busca de uma coisa que nada de coisa vai te dar. Você tá querendo sustentar, às vezes, uma identidade que não é você. Ou tá querendo pertencer a alguma coisa que talvez nem faça sentido pra você. Ou você tá seguindo regra de pessoas, sem nem questionar e falar, mas eu preciso daquilo. E você compra e o vazio continua. Porque coisas não preenchem vazios que são internos. Momentaneamente você vai se sentir feliz. Tem gente que toda evento tem que comprar roupa nova. Porque a pessoa tá tão insegura com ela mesma que aquela roupa nova faz ela se sentir um pouquinho menos insegura. Mas aí ela chega no evento e continua se sentindo insegura. Aí o próximo evento ela precisa do quê? Não, é porque eu não fui com uma roupa, que agora a moda é outra coisa. Aí eu preciso de outra roupa. Aí eu preciso de outra, mas nenhuma roupa vai resolver minha segurança interna. Eu preciso construir essa segurança, eu preciso de um processo interno para construir a segurança em mim. Ser para ter. Não tem problema nenhum consumir, mas consuma com consciência. Eu preciso daquilo, eu quero aquilo. Se você quer, tá tudo certo. Agora, se eu compro para querer ser uma coisa que eu não sou, eu vou ficar eternamente comprando e me endividando e não vou ser. Porque o que me torna aquilo não são as coisas a quem eu sou. Você colocar uma roupa X não te torna igual fulano. Fulano é fulano. Ou pelo menos o que ele aparenta ser. E você tá gastando dinheiro tentando ser uma pessoa que você não é. Então você precisa de um processo interno para se conhecer, para parar de gastar dinheiro à toa, gente. E a gente faz isso muito nessa vida, né? A gente gasta um dinheirão à toa em busca de uma coisa que o externo nunca vai dar. Enquanto você tem que fazer uma jornada interna para você decidir o que você quer consumir. Não é consumir para ser, é consumir e ter. É o contrário, a equação está invertida. Só que isso é você que tem que achar. Se você achar que não, eu realmente preciso de coisas para eu ser, é você que está fazendo essa escolha. Mas assim, entenda que nenhuma escolha é isenta de emoção, entende? Então, quanto mais você entende as suas emoções, melhores escolhas você faz. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso que chama Psicologia Financeira, que ele fala exatamente sobre isso, o quanto o fator emocional pesa na decisão da compra. E o pior é que se a gente não se conhece, esse fator emocional é totalmente inconsciente.
Por isso que você segue padrões, fica com ciclos compulsivos e fala, ai, eu falei que eu não ia gastar, foi lá e gastou. Eu falei que eu não ia comprar roupa, foi lá e comprou. Porque você não está percebendo. Por isso que a consciência é importante, por isso que o processo de autoconhecimento é importante. Porque você começa a perceber os padrões e a partir do momento que eu percebo, eu tenho poder de escolha real. Porque se você está só repetindo, não existe poder de escolha. Não existe. Existe você repetindo. O poder de escolha é, eu sei porque eu faço o que eu faço e aí eu escolho continuar fazendo ou não. Isso é poder de escolha real. Poder de escolha de gente que só repete, cadê a escolha? Ah, eu só tenho esse padrão. Eu não quero resolver esse padrão, eu não conheço nada sobre ele, não me interessa. Tudo bem? Você sempre vai escolher ele. Cadê seu poder de escolha? Você não conhece outra coisa. Como vocês querem escolher coisas diferentes sem conhecer coisas diferentes? Se você não sabe que uma coisa existe, você nunca conseguirá cogitar escolher ela. Por isso que a gente sai tomando um monte de decisão por aí, guiado pelos outros, mas baseado nos nossos próprios padrões. É você que toma a decisão, gente, a responsabilidade é sua, não é do outro. Ah, mas o outro me influenciou. Ah, mas você tomou a decisão. As pessoas podem nos influenciar à vontade, inclusive faz parte do mecanismo social. Mas não quer dizer porque o outro te influenciou que a responsabilidade é dele. Ele tem a responsabilidade sobre o que ele influencia, mas isso não é da sua conta. Cada um com a sua responsabilidade. Da sua conta é, estão me influenciando a isto. O que eu faço com isso? Quero ou não quero? Aí é da sua responsabilidade. Agora, não, porque o outro devia fazer de uma forma diferente. Então vá para o seu lugar e faça diferente. O que você quer mandar dizer como é que o outro tem que ser ou deixar de ser? Eu acho muito engraçado isso, né? Que a gente às vezes quer dizer tanto como as outras pessoas têm que ser, mas o nosso lugar a gente não controla nós. Aí controla, que eu digo, é assim, poxa, você não quer se conhecer, você não quer entender quais são as oportunidades, quais são os seus padrões, suas escolhas, mas você quer ditar como é que o outro tem que ser. Não, gente. Esse é o seu papel com você, não com o outro. A não ser que você tenha filho menor, né? Filho, adolescente, ok. Filho, criança e adolescente, ok, porque eles têm imaturidade, aí os pais influenciam de uma forma incisiva. Mas estou falando aqui de relacionamentos de adulto. Então, por que você quer que o outro, né? Aí as pessoas culpam os influenciadores. Não, a responsabilidade é sua. Se você não consegue ter discernimento sobre nada que te influencia, uai, mas como é que é isso, gente? Não somos capazes de ter discernimento? Eu acho todo mundo muito capaz de ter. Eu acho não só capaz de ter, como eu acredito que todo mundo tem. Só que aí, cada um vai usar esse discernimento do jeito que tiver a fim de usar. Se quiser usar, e como vai usar, é de cada um. Aí não tem padrão. Porque, inclusive, o discernimento é composto por 3 inteligências. Primeira, racional, questionamento, que ela é super importante. Emocional, o que eu sinto em relação a isso? O que essa situação, esse ambiente, esse produto está me causando? Isso vai te dizer alguma coisa. E terceira, intuitiva, que é a inteligência espiritual. Você usa as 3 inteligências para fazer sua decisão. Agora, não quero usar, tudo bem, a inteligência, as 3 estão aí. Usa quem quiser, disponíveis elas estão. Quanto mais você usar as três, mais você vai ter poder de discernimento, porque tem coisa que você na sua mente condicionada não está conseguindo perceber, mas a sua emoção vai sentir. E o seu corpo vai te avisar, porque existe uma inteligência do corpo, que é essa inteligência emocional. Ele não aguenta mais sofrer com a sua compulsão, que compra coisa e depois se arrepende e se maltrata. Então ele está dizendo, não siga esse padrão, ele vai te dar ansiedade. Isso não é para você. Toda vez que você compra isso, você fica mal. Não compre. Aí você fala, não quero saber. Não, na minha mente aqui vai acontecer tudo, vai ser lindo, maravilhoso e eu vou ser igual aquela pessoa. Pois é. A mente prega peça.
A mente é condicionada. A mente acredita em discurso bonito, em fantasia. Por isso que a inteligência emocional e a inteligência intuitiva são essenciais para criar fator de diferenciação, gente. Porque às vezes você vai farejar que tem alguma coisa errada. Você não sabe dizer o quê. Mas você vai olhar e vai falar, não, vou fazer isso não sei por quê. Não me pergunta que eu não sei nem explicar. Mas eu tô sentindo aqui que eu não deveria fazer aquilo. É a sua intuição, sua inteligência espiritual, que percebe vibração, que talvez está percebendo uma manipulação ali, que você caiu na mente no discurso bonito, mas a sua inteligência espiritual que percebeu o campo vibratório e falou, sai daí que cilada, estão tentando te enganar. Só que acreditar nisso ou não, gente, é de cada um. Não tem como a gente fazer esse processo pelo outro. Não tem como a gente ter essa percepção fina por ninguém, entende? Então é você com a sua própria percepção, é você com seus próprios sentimentos. Se você não desenvolver essa relação com você mesmo, não tem como. Ninguém vai chegar com um pacotinho e falar, toma aqui, ó, toma a inteligência intuitiva, outro pacotinho, toma aqui a inteligência emocional. Não é assim que funciona, não é um pacotinho que você compra. Você compra ferramentas, você compra pessoas, acesso, consciência, aula, perfeito, para você se desenvolver. Mas se você não passa por um processo interno, você não desenvolve. E se você não desenvolve, você não usa. Então, assim, você não usa e não desenvolve. Não desenvolve e não usa e fica vendido. Porque às vezes as pessoas tiveram um discurso muito bonito, mas tinha coisa ali que você não estava percebendo e você caiu no discurso. Gente, por isso que é muito importante o autoconhecimento, sabe? Porque o autoconhecimento, ele é tão estratégico que ele serve até pra gente entender, assim, que tipo de gatilho me pega. Porque ninguém é um alecrim dourado dessa vida que não é pego por gatilho, não. A gente é pego a todo momento por gatilho. Talvez em busca de ser amado, em busca de ser admirado, em busca de não ser humilhado, em busca de pertencer, em busca de não ser rejeitado, em busca de ser, às vezes, adorado, você, de não ficar sozinho, você faz coisas e toma decisões baseado nesses medos infantis, que vem lá da sua infância, só que é como se fosse uma programação mental. Enquanto você não olha para essa programação e ressignifica isso, essa programação continua rodando. Gente, a nossa mente, até por poupar energia, ela não funciona toda hora aprendendo coisa nova, não. Nossa, novo, você fica cansado, fica desorientado, fica confuso. A nossa mente eu identifiquei um padrão, eu não quero mais, então eu tenho que colocar na minha vida uma rotina de um novo padrão. Aí você repete, ele tira aquele padrão antigo e coloca uma nova programação. Então você mesmo se programa. Essa é a liderança maior dessa vida. É você parar de ser programado pelo externo, porque você veio nessa vida e foi programado pelo externo. Porque você não tinha condição de se autoprogramar. Até como uma proteção. Porque se você naquela imaturidade que você tinha se programasse, você ia fazer bobagem. Então, assim as coisas são, a gente é programado. Só que agora você tem que olhar para isso e falar, isso faz sentido na minha vida? Se não faz, eu mudo. Entende? E toda mudança vai ter um esforço. Por quê? Porque sair desse lugar de conforto para um lugar do novo é um lugar muito desconfortável pra gente. A mente, ela cria um alerta, assim, perigo. Porque desde antigamente a gente vem com uma crença que o novo significa perigo. Tudo que é desconhecido, eu não tenho mecanismo, que são esses padrões de defesa. Então, o nosso corpo, a nossa mente se sente em perigo. Só que é só um sentimento, gente, é o jeito que a gente foi constituído. Você supera isso e fala, não, calma, não tô em perigo, é só uma coisa nova, que eu não sei. Mas se eu me propor a fazer, eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, eu vou saber, eu vou fazer. Então você tem que se esforçar nesse início até que a coisa vire um novo padrão. Porque tem gente que fica tão na mente que acha que vai resolver tudo na mente. Não, gente, você não muda porque você aprendeu alguma coisa. Você muda porque você repete e aquilo virou o seu novo padrão. Aí você começa a fazer uma nova coisa sem tanto esforço assim. Porque é assim que a mente funciona.
ela gera padrões para o cérebro não gastar tanta energia do corpo, para poupar energia. Então cria os padrões. Se a nossa mente funciona assim por padrão, então eu não mudo o jeito que ela funciona, mas eu consigo mudar o padrão que ela funciona. E para eu mudar o padrão que ela funciona, eu preciso o quê? Repetir. E para repetir, você vai ter que fazer o quê? Superar medo, superar desconforto, superar o não saber, superar o incômodo seu e dos outros. Porque quando vocês começarem a se comportar diferente, as pessoas vão falar, uai, o que aconteceu? Por que você tá agindo dessa forma? Por que você tá falando dessa forma? Por que você tá lendo essas coisas aí? Que perda de tempo. Você vai lidar com muito julgamento quando você começar a ser diferente. Entende? Então, se você não criar essa sustentação interna, então se você mesmo, não começar a superar o seu próprio desconforto, qualquer um que te julgar, acabou, você volta pro padrão antigo. Porque você não dá conta, não. É porque você não está superando o seu próprio medo de desagradar as pessoas. Seu próprio medo de superar esse desconhecido. Porque, na verdade, gente, se a gente olhar... Acho que eu falei isso em outra live, não lembro. O autoconhecimento é voltar para quem a gente era. Porque a gente vem nessa vida e, quando criança, a gente é muito autêntico. Só que a gente entende que não tá tão certo assim, que a gente tem regras a cumprir, então a gente começa a ser outra pessoa. Só que você vai andando por essa vida sendo tanto uma outra pessoa que você esquece quem você é. E um belo dia você para e fala, nossa, não sei nem o que eu gosto mais. Se alguém te perguntar, e me fizeram essa pergunta quando eu tava num momento difícil, falaram assim, mas você gosta do quê? E eu parei e pensei, não sei. E ali eu vi o tamanho da minha desconexão. Ali eu falei, caramba, eu realmente não sabia. Eu fiquei fora de casa, fora do meu coração, do meu corpo, tanto tempo que eu não sabia. E aí eu entrei num processo de voltar para casa. Esse é o processo de crescimento e amadurecimento, gente. Ele é uma volta à sua essência. Porque ao voltar à sua essência, você vai ter que superar muito padrão, muita coisa você vai ter que superar. É desafiador, sim, esse processo. E ele vai ser um processo de você ser verdadeiro com o seu coração, ainda que ninguém entenda, ainda que, sei lá, você seja julgado, sabe? E Deus te encontra ali. Deus encontra todo mundo dentro do seu próprio coração, quando você está sendo verdadeiro. Então essa volta à essência, ela também é uma volta a essa conexão com a fonte. Para você servir a vida sendo você, que essa é a nossa maior missão. Essa é a gente. Só que ser a gente é um trabalho danado. De superação interna, de não ser levado por esses gatilhos, pelo externo, pelas críticas, sabe? Superar seus medos, domar seu próprio ego, que quer ser amado, que quer ser visto, quer ser adorado. Então, assim, é um trabalhão, gente. E esse é o maior propósito de todo mundo. Porque ao ser você, que é a sua missão ser você, você vai se propor a algumas coisas. Então, sendo quem eu sou, eu me proponho a isso, a aquilo, a fazer esse papel, a conseguir esse resultado, a ter esses objetivos. E assim você serve, sendo você. Porque independente da profissão que você escolher, independente do papel que você for exercer, você sendo você, é só você, do seu jeito e da sua forma, que conseguirá exercer aquele papel sendo você. É só você que naquela carreira vai servir sendo você. É a sua forma, é o seu jeito, é a sua bagagem, é a sua experiência. Por isso que a gente não existe competição, somos diferentes em essência. Somos diferentes. E as pessoas ficam tão em busca assim, do propósito. Cara, se propõe a ser você. Se propõe a seguir seu coração. Seu coração vai saber que carreira que você quer, como você quer ser, o que te entusiasma, o que te faz feliz, o que você tem que fazer a cada passo. Porque você não precisa saber a vida inteira, ninguém vai saber daqui até o final. Você precisa saber os próximos passos que você dá. Então se conheça para determinar quais são esses próximos passos. Porque senão você vai mirar lá no perfeito, ou mirar lá no resultado final que tem um processo, e você não vai se propor a viver o processo, porque você está mirando lá onde você quer chegar.
Você pode ter sim a visão, eu quero chegar em tal lugar, perfeito. Mas agora, como que eu olho para o seu contexto? E agora? Que passo eu consigo dar para caminhar nessa direção? Porque a visão, gente, é só para dar direção. Porque se eu ficar assim, não, porque eu quero uma coisa na minha vida. Mas aí eu não me coloco no passinho por passinho, passo por passo, etapa por etapa para chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? Eu quero sair daqui e vir para cá. Eu quero dar um salto. O salto acontece, mas precisa de um processo para o salto acontecer. Então, cuidado com essa prisão emocional que a gente se coloca, é a gente que se coloca, de achar que eu só vou ter alguma coisa e que só serve se for aquilo. Coloquei na minha cabeça que eu quero X coisa, que sei lá, eu quero comprar uma casa. Aí, hoje eu tenho que olhar, tá? Hoje, o que eu tenho que fazer para chegar lá? O que eu tenho que fazer enquanto carreira? Eu tenho que juntar dinheiro? Eu preciso fazer melhor gestão financeira? Ah, não preciso fazer nada. Mas como é que eu quero sair daqui e vir pra cá? Eu quero emagrecer sei lá quantos quilos. Bacana, então hoje você tem que olhar como é que tá a sua alimentação. Você tá bebendo água? Você precisa procurar ajuda? Precisa do médico, de uma nutricionista? Precisa fazer atividade física? Qual você vai fazer? Ah, você gosta de academia? Você gosta de pilates? Você gosta, sei lá, de crossfit? Quer começar a correr? Então procura um grupo. Ou então algum acompanhamento online. Pra você saber como é que faz pra começar a correr. Aí você vai começar todo dia uma maratona de 42 quilômetros? Não! Você vai pegar uma orientação e começar aos poucos pro seu corpo ir se adaptando. Você pode mirar na maratona. Meu sonho é fazer uma maratona, ok. Mas começa agora, um dia você vai fazer uma maratona. E quanto você se esforçar nesse processo, vai ser o quão mais rápido você vai chegar no resultado. Porque a sua dedicação, ela acelera a curva. Agora, é óbvio que a gente tem que ter discernimento, né? Porque às vezes a gente quer acelerar a curva demais e se atropela. Aí força e passa mal. Não. Tem que ter cuidado, né? Não dá pra... Porque às vezes a ansiedade é porque você quer chegar logo no resultado, mas calma, tem um processo. E no próprio processo você vai ter ganhos. É que a gente não percebe, porque a gente fica tão obcecado com o resultado, que a gente não percebe que no próprio processo já tem vários ganhos. Então começa a viver processos. E começa a se reconhecer durante o processo. Olha o tanto que você já mudou. Porque só de se propor mudar as coisas, você já muda pra caramba, gente. Você já muda pra caramba. Cara, só de mudar certas coisas, você já fala, caramba, já tô diferente, minha vida tá diferente, minhas relações estão diferentes, minha mentalidade tá diferente. Então comecem a se colocar no processo. E não fiquem com essa visão tão obcecada assim do resultado, de que nada serve, só serve o resultado. Porque isso às vezes tira a gente do processo. Então essa obsessão toda pelo resultado não faz a gente querer viver o processo. Viva um processo. Porque o resultado vai vir, pode, na verdade, ser outro dos resultados, né? Às vezes você daqui a pouco já tá correndo, é mais que uma maratona, ou é maratona em várias cidades. Porque quando você chegou lá, você viu que na verdade tinha outras possibilidades. Aí você começa a fazer outras coisas. Aí você fez amizade, aí você conheceu novas pessoas, aí você tá num grupo de corrida, tem novos amigos, aí de repente você já tá fazendo até churrasco com a galera. Então na verdade você ganhou muito mais. Você ganhou saúde, disposição e ganhou amizades, talvez, ou colegas ali que vão te ajudar, que estão te motivando. Aí tem um grupo de WhatsApp, todo mundo se motiva. Aí, sabe, assim... E tô dando só um exemplo, tá, gente? Não é que todo mundo precisa correr, não. Faz o que você quiser. Eu tô só dando um exemplo de que você ganha outras coisas, aí você aumentou a disposição, aí você dorme melhor. Você, no processo, ganha outras coisas que você nem percebe. Porque você tá lá focado só no resultado. É importante a visão do resultado, mas não fica só ali. Vive aqui também. Vive hoje. Hoje e agora. O que você consegue? O que dá pra fazer? Tem que dar pra fazer alguma coisa, não é possível, gente. Que hoje a gente não pode fazer nada que seja beber mais água. Olha para os seus objetivos e pensa hoje, como é que estão as minhas escolhas? Porque às vezes uma simples mudança de escolher melhor o que você assiste, o que você dá atenção, o que você consome, talvez só isso já seja um ganho e tanto para você. Porque às vezes o que você precisa é isso. Filtrar melhor o que você consome.
Porque talvez você está consumindo coisa demais, que só te confunde, coisas que nem estão alinhadas com o seu objetivo. Então precisa determinar um tempo ali para as coisas, sabe? Não é que, ai, pronto, nossa, não posso me divertir, ver coisa engraçada. Lógico que pode. Aí você vai organizar seu tempo, porque seu tempo, ele é finito, né? Energia, uma hora a gente cansa e precisa dormir. Então, assim, olha para o seu dia e fala, quanto tempo eu vou me dedicar a isso, quanto tempo a isso, quanto tempo a... E tenta mais ou menos organizar, sem rigor, sem rigidez. Mas, assim, mais ou menos você tem que organizar, porque senão se você passar o dia inteiro, ou pelo menos, assim, muitas horas, só vendo uma coisa que também não tá te acrescentando, mas e aí? Aí não tá sobrando tempo nenhum para você fazer alguma coisa que te acrescentaria. Você não pode 2 vezes por semana, talvez ver uma coisa ali que tá alinhada com o seu objetivo? Uma vez por semana que seja, sabe? É porque tem muita gente que usa do radicalismo, do extremismo para fugir de fazer as coisas. Aí a pessoa fala assim, não, porque minha vida é muito difícil, eu preciso só me divertir. Eu preciso ficar vendo essas coisas que não me acrescentam, mas para me divertir, ok. Mas assim, se você ver só isso e gastar seu tempo só com isso, como é que vai ficar as outras coisas? Aí tem que fazer gestão do tempo, gente. Nosso tempo, ele é limitado. Então faça gestão do tempo, porque como você gerenciar isso vai impactar nos seus resultados. Eu sinto informar. Porque não tem como. Você falar, não quero fazer gestão do meu tempo, eu vou ver coisas só desconectadas com o que eu quero, mas eu quero tal coisa. Uai, mas como é que será que vai acontecer? Ela vai cair do céu, a coisa em você, assim. Será que cai, gente, do céu? Será que é assim mesmo que acontece pra todo mundo? Quando a gente escuta histórias de pessoas que a gente admira, será que todas não contam pra gente o processo que elas viveram? Então, assim, tem processo, né? Só que a gente quer fingir que não existe pra não ter que suportar o processo, porque é mais fácil acreditar na fantasia de que um dia magicamente tudo vai acontecer. Mas será que isso seria justo? Vamos pensar aqui. Se ninguém tivesse que viver um processo pra nada, e todo mundo tivesse tudo que quer, na hora que quer, seria justo isso? Será? Ou será que a gente talvez teria muitas pessoas com coisas na mão delas e muito despreparadas? Ai, como é que faz com um monte de gente despreparada, com um monte de coisa na mão, por aí vivendo? Como é que seria isso, será? Se perguntem. Gente, a pergunta, inclusive esse momento aqui, é um momento que eu não quero ficar trazendo resposta pronta para vocês. Eu quero estimular vocês a se perguntar o tempo todo. Porque perguntar é uma ferramenta da consciência. Inclusive, as perguntas, os questionamentos gastam energia, porque a gente tem que pensar. Até para formular a pergunta, você tem que pensar. Então, quando você tá muito cansado, muito sobrecarregado, porque você não presta atenção nas coisas que você consome e você fica consumindo excesso demais de coisa, você vai ficar com a cabeça muito cansada. Aí você vira uma pessoa incapaz de pensar. Porque você é incapaz de pensar? Não. Porque você está sobrecarregando tanto a sua mente, tanto você não tem um minuto ali que você fica em silêncio, que você procura outros assuntos, ou sei lá, que você escuta uma música, não faz nada, um momento ali só para dar uma desacelerada. Você tá gastando tanta energia que depois você fica sem energia pra quase nada. Você cai no sofá assim e fala assim, nossa, eu não tô conseguindo nem pensar. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente estafa. Você deita assim e fala, nossa, meu tá doendo até pra pensar, eu só quero ficar aqui existindo. Porque assim, você tá no seu limite. Então cuidem da atenção de vocês. Eu falei disso, se não me engano, na live de terça. Gente, a atenção é o ativo mais importante do mundo. Cuida da atenção de vocês. É a atenção de vocês que vai levar vocês para mais próximo do que vocês querem ou vai distanciar vocês disso. Porque se o que você tá consumindo está alimentando a sua mente. O que você está consumindo está te ajudando a formar mentalidade, pensamento, educação emocional, comportamento. Então, se você não faz um filtro do que faz sentido e sai por aí só fluindo, então você também não tem objetivo de mentalidade, de educação emocional, de que você quer, você não tem objetivo. Você tá só seguindo o que sei lá quem falou pra você seguir, ou então você tá seguindo só, sei lá o que você tá seguindo. Entende? Se questiona o que eu tô seguindo. E eu não tô dizendo nem de redes sociais, tá? Tô dizendo de tudo.
que eu acompanho? Para que eu dou tanta atenção? Por que eu gasto tanta energia? Escolha, gente, porque senão a gente perde muita energia dessa vida com coisa que não tá agregando nada, que você nem queria estar ali, ou que você às vezes tá ali e não sabe nem o que tá fazendo ali. Tem coisas que eu acho que a diversão é super importante, mas tem hora pra tudo, né, gente? A gente tem que saber dosar. Porque eu acho que a máxima dessa vida chama equilíbrio. A gente sempre tem que procurar o equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem vou ficar só na diversão, na fuga, não quero saber de nada, não quero assumir responsabilidade sobre nada, mas também não vou ficar seriedade, conteúdo denso, técnica, pensar, questionar. Não! Em alguns momentos eu posso ter a diversão, a leveza, em alguns momentos eu preciso ter a seriedade, a responsabilidade, a tomada de decisão. Em alguns momentos eu preciso de silêncio. Em outros momentos eu preciso de ativação da mente. Então eu vou ter que estudar, vou ter que questionar, vou ter que procurar, pesquisar, aprofundar. Entende? Então, assim, eu acho que a vida essa é a máxima, gente. Sempre se perguntem, eu tô equilibrado? Porque não dá pra balança, se a balança vai pra um lado ou vai pro outro, dá problema, né? Aí a gente ou se sobrecarrega, ou também fica vivendo o mundo da fantasia, também não conquista as coisas, porque a gente não tá querendo conquistar. Então tem que... Essa é a liderança. Assim como numa empresa, porque o líder tem que dosar também o tanto que ele aperta, o tanto que ele cobra, o tanto também que ele traz a leveza, que ele reconhece, que ele dá feedback. O líder trabalha assim dentro de uma empresa, equilíbrio. Porque ele também é pressionado. Mas se ele pressionar demais, as pessoas não aguentam. Mas se ele for leve demais também, às vezes as pessoas não, por a sua própria proatividade, não vai. Precisa de dizer pra ela, olha, isso aqui tem prazo. Porque a pessoa não, nem todo mundo é proativo. Então ele fica equilibrando. E você na sua vida é a mesma coisa, gente. A gente equilibra os pratos. Equilibrar significa que vai rodar tudo perfeito? Não. Significa que você vai tentar. Vai cair uns pratos, deixa cair. Deixa cair o prato. Se agora esse prato aqui é mais urgente, resolve isso aqui, depois você vê o que aconteceu com outro prato. Porque não dá, senão a gente fica numa ilusão também de uma vida perfeita que não existe. Ah, não, todos os pratos rodando, tudo maravilhoso, tudo lindo. Não. A vida de ninguém é assim, gente. Não existe essa vida. Inclusive, eu falei outro dia aqui sobre serviço. Se os seus pratos estão todos caindo, avalie. Será que você não precisa de ajuda? É muito humilde, muito honesto e muito tranquilo a gente pedir ajuda. Quem tem condição de ter um recurso hoje, será que você não precisa de um serviço para te dar mais tempo para você cuidar? Porque cuidar dos pratos não é você sozinho rodando todos os pratos, que é isso que a gente quer, né? Virar o Superman, a Mulher Maravilha, de ficar rodando os pratos todos sozinhos. A gente não precisa disso. A gente pode muito bem ser responsável e ser líder da nossa vida é também delegar, porque delegar é uma das tarefas de qualquer liderança, de qualquer cargo de liderança. Então delega. Você não pode talvez contratar um serviço que vai te dar tempo, vai fazer um pratinho rodar, enquanto você cuida de outro hoje que demanda muito mais de você? Só que às vezes a gente quer provar para as pessoas que a gente dá conta, que a gente é bom. Mas assim, é você que no final fica cansado, fica estafado e sofre. Então vale a pena a gente ficar provando o que é pra quem, gente? Ah, eu dou conta de todos os meus pratos. Olha como eu sou maravilhoso, maravilhosa. Ah, legal, e aí? O outro pode te elogiar, te reconhecer, te dar uma palma, qualquer coisa, né, nesse sentido. Mas a sua vida mudou por causa disso? Não. Então, assim, vale a pena a gente ficar tentando provar que a gente é maravilhoso, que a gente é incrível, que a gente é sei lá o quê? Ou talvez a gente não pode ser um pouco mais humilde e contratar serviços. Pedir ajuda, delegar. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Já tá adulto como adulto. Aí não posso pedir ajuda que a pessoa do meu lado não ajuda a gente. Enquanto você tá igual criança, a pessoa vai continuar se comportando feito criança. Ela não ajuda porque você não está colocando ela com obrigação. Coloca obrigação na pessoa. Ela não é criança, ela é adulta. Trata os adultos como adultos que são. Não existe adulto de, ai, não quero responsabilidade sobre nada, não. Não vou fazer nada, não vou ajudar com nada. Uai, quantos anos você tem? Para. É você que tem que dar um basta. Falar, não existe isso. Quantos anos você tem? Ah, então pronto. Se não é criança e não é adolescente, é super capaz de assumir qualquer responsabilidade.
Assim é a vida dos adultos. Chá revelação. A vida do adulto exige responsabilidade. Eu sinto e informo, aviso aos navegantes que acham que são crianças, não são. Essa fase passou. As crianças e adolescentes é dado a eles esse direito de assumir menos responsabilidades. Agora, adulto não tem como não, gente. E assim, adultos precisa ser tratado como adulto, porque adulto que é tratado feito criança, de ai, coitadinha, ele não dá conta. Coitadinha, ela não dá conta. Com ela é diferente, é especial. Se a gente tratar as pessoas, os adultos feito crianças, crianças eles serão. Como crianças, eles continuarão se comportando. Então, se você precisa colocar limite hoje, coloque. Se você precisa delegar alguma coisa, delegue. Ah, mas ele não vai dar conta, ele vai dar conta. Ele vai. Fica tranquilo, gente, ninguém é incapaz. É que a gente talvez está muito acostumado a alguém fazer alguma coisa pra gente. Mas na hora que o bicho pega e você precisa fazer alguma coisa, você se vira. Todo mundo se vira, ninguém é quadrado. Minha mãe já dizia isso, ninguém é quadrado. Todo mundo sabe se virar quando a coisa aperta. A gente se vira, a gente dá um jeito. Só que é muito mais confortável eu ficar assim, ah, não. É que eu não dou conta, pra mim é tão difícil. Aí outras pessoas acreditam nisso, me tratam feito criança. E criança eu fico sendo. Então, se você está incomodado com alguém que não assuma a responsabilidade, dê a responsabilidade para essa pessoa. E daí assim, ainda que você sinta um desconforto, você dá a responsabilidade e nem olha para trás. E fala com a pessoa, se vira, se vira. E também não fica corrigindo, não. Porque isso é não dar a responsabilidade. Dá mesmo, entrega. Fala, isso aqui é seu, se vira. Não quero nem saber. Pronto, pessoal, é assim que a gente aprende na vida, gente. Ninguém nasceu sabendo, não. É fazendo que você aprende. Agora, enquanto passar a mão na cabeça de adulto, adulto vai se comportar igual criança, é simples assim. E aí, a gente que escolhe se a gente quer criança perto da gente ou se a gente quer adulto perto da gente. Então, se coloquem no seu lugar. Adulto que vão conviver com os outros adultos, então tem que tratar a pessoa igual adulto. Cada um senta no seu lugar de adulto que pronto. Assim as relações funcionam, que é uma beleza. Relação começa a dar problema quando adulto quer ser tratado feito criança. E que adulto quer tratar o outro feito criança. Aí complicou. Aí a gente pega a responsabilidade que não é do outro, aí a gente quer ser mãe do outro, quer ser pai do outro e vira um auê. E aí começa a dar muito problema. Ninguém é mãe de adulto, ninguém é pai de adulto. O adulto é responsável por si. Então, trate o adulto como adulto, que você vai ter menos problemas nas suas relações. Ai, mas fulano vai ficar incomodado. Isso não é um problema seu. Esse não é um problema seu, é um problema do outro. Se o outro está incomodado porque ele é adulto, sendo que ele é adulto, bom, ele precisa resolver isso talvez na terapia. Porque se ele não entendeu até agora que ele é adulto, então ele que busque a ajuda para entender o que está faltando. Para ele entender que ele cresceu. Então busca uma terapeuta, que talvez está faltando conversar para ele entender que ele cresceu. Ou que ela precisa entender que ela cresceu. É assim que a gente trata adulto. Dando responsabilidade e largando ele, falando, se vira. Você não se vira? Então pronto, o outro consegue se virar. Parem de tratar as pessoas como coitadas. Jesus não ensinou isso pra gente. Jesus não tratou ninguém nessa vida como coitado. Por que a gente quer tratar as pessoas como coitadas, gente? Ninguém é coitado nessa vida. Ai, não, tadinho, não posso dar responsabilidade pra ele ou pra ela, não. Ai, porque coitada. Ai, se você quer tratar igual criança, eu sinto muito. Pra mim, a referência é Jesus. Se Jesus não tratou, não sou eu que vou tratar. Se Jesus olhava pra qualquer pessoa e falava, o que você quer? Ele não virava pra pessoa e falava, claro, não tá certo, não, você é muito coitado, né? Não, realmente sua vida é muito difícil, a gente precisa tirar aqui as suas responsabilidades, porque pra você é muito complicado. Não, Jesus não fala isso com ninguém, gente. A pessoa tinha uma condição física importante e ele não tratava a pessoa igual coitado. Por que a gente quer tratar os outros igual coitado? Inclusive, quando a pessoa tinha um milagre, ele falava o quê? Vá e não peques mais. Ou seja, vá e não tome essas decisões ruins que você anda tomando. Vá e se lidere. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, pecado significa o quê? Desalinhamento interno. Isso é um desalinhamento. Um adulto que não acha que é adulto é um desalinhamento. Ele precisa se alinhar, ele precisa entender que ele cresceu, que ele é adulto.
Então, vai, não peques mais, vai, não cometa os mesmos erros, aprenda com o que você acabou de ver, com o que você acabou de viver, com o que você acabou de experimentar. Aprenda e faça alguma coisa com isso, porque, gente, não existe culpa, a gente vive nessa vida assim. Errou? Aprende, corrige, quebrou, conserta. Magoou, machucou, pede desculpa, seja humilde, se arrependa do que você fez, do seu comportamento, de ter magoado alguém que você ama. Simples assim. Quem fica na culpa não quer resolver, quer ficar lá, ai, coitado de mim, porque eu sou culpado, ai meu Deus, nossa, eu vou ser castigado. Aí você não vai resolver nada. O que você vai resolver fazendo isso? O que vai acontecer? Nada, vários nadas. Que a pessoa não se movimenta. Gente, a gente tem que aprender com as coisas. Aprenda com as coisas. Errou, tá bom. Então você vai entender o que você errou. Você vai aprender alguma coisa com isso e você vai mudar as suas escolhas. É assim, a vida é sobre responsabilidade. Inclusive, para mim, Jesus falar, vai, não peques mais, é chamar as pessoas para a própria responsabilidade. Ele não falava, olha, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger, eu vou te salvar, tá? Assim, pode viver a sua vida que eu tô aqui. Não, ele não falou isso. Vai, não peques, ou seja, assuma a sua responsabilidade de conduzir melhor a sua vida. Porque você é o responsável por conduzir a sua vida, o que você vê, o que você não vê, se você se conhece ou não, as escolhas que você faz, tudo é uma responsabilidade sua. Não é uma culpa do outro, é você. Porque às vezes a gente quer culpar o outro, falar, não, porque o outro infringe meus limites. Ah, mas você colocou o limite? Você comunicou o limite? Porque tem hora que a gente não coloca o limite, a gente não comunica o limite e fica reclamando do outro. A gente tem que partir de nós, a melhoria. Agora o outro vai ter que se adaptar a essa melhoria, como o outro vai colocar melhorias e a gente vai ter que se adaptar. E a gente conversa, e aí a relação ela vai mudando, ela vai ressignificando e ela vai melhorando. Agora não dá pra gente birrar igual criança, falar, não, porque o fulano é o culpado, porque tudo na minha vida é culpa do fulano. Uai, hein? Tudo na sua vida é culpa do outro. E você? Tá fazendo o que aqui? Existindo? Porque existir significa que você tem responsabilidade sobre a sua vida. Aí você tá assistindo a sua vida. E o outro tá fazendo tudo, e você aceitando tudo, e a responsabilidade, a culpa é do outro, não é sua que tá aceitando tudo, não. Não é sua que não quer crescer, não é sua que quer melhorar a mentalidade, não é sua que quer adultecer o coração, que não quer fazer melhores escolhas. Mas a culpa é do outro, não é sua, não. A gente sinto muito. Jesus não tratou ninguém coitado, então assim, pra mim ele é referência, então pra mim ninguém é coitado. Errou? Entendeu que errou? Então você pega, senta no seu lugar e melhora a condução da sua vida. Começa a se comunicar melhor, escuta melhor seu coração, se conhece pra não ficar também, né, caindo em qualquer gatilho por aí. Se comunique, se expresse com mais verdade do seu coração, com mais posiciona, porque posicionamento não é só nas redes sociais, não é na vida. Que limite, dizer não, falar eu acredito nisso, eu sou assim, é posicionamento, gente. Aí você não se posiciona. Uai, mas o outro vai adivinhar o que você pensa? Não, fala. Ah, mas ele vai achar ruim. Ah, não interessa, fala. Se o outro tá achando ruim de uma coisa que eu tô falando, isso não é o problema meu. O meu problema é comunique. A minha parte é comunicar com educação. Se o outro gostou ou não, aí já não é problema meu. Porque realmente, quando você desagradar o outro, ele não vai gostar, mas isso faz parte da vida do adulto. Desagradar as pessoas faz parte, gente. Aí o outro pega aquele incômodo e ele resolve isso no autoconhecimento dele. Por que ele tá tão incomodado de receber um não? Porque ele não dá conta de receber um não. Vai? Ele tem que tratar isso com ele. Isso não é da sua conta. Cada um precisa sentar no seu lugar. Se a gente quiser viver a vida do outro, aí vai dar bagunça mesmo. Essas bagunças que a gente vê, é um querendo viver a vida do outro. É um querendo fazer a jornada interna pelo outro, isso não acontece. Sinta lhe informar ainda que você tem, assim, muita vontade de fazer isso, não vai dar certo. Porque não é assim que funciona. Você não vive pelo outro, você não faz a jornada interna pelo outro. Você não consegue resolver a bagagem do outro, você dá conta dele. Da sua conta é o que eu faço com o que eu recebo. Se não é o bom e não é o suficiente, eu preciso comunicar isso. E nós vamos arrumar novas formas de nos relacionar, entendendo os limites de cada um, as crenças de cada um, a bagagem de cada um. Se tivermos interesse em ficar junto. Se não tivermos, então precisamos decidir. O que a gente está fazendo junto?
Ah, não, eu só aceito você se você for do jeito que eu quero. E se eu não for do jeito que você quer? Ah, então não te aceito. Ah, então tchau, com Deus. Tem que ter segurança interna, gente. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque você vai virar refém de uma pessoa pro resto da sua vida? Porque isso é virar refém pra mim. A pessoa virar e falar assim, você só tem que ser dessa forma, senão eu não te aceito. Ah, então, tchau com Deus, né? Tô indo, sinto informar. Como diria aquela música, né? A mala já tá lá fora, né? Vambora, porque, uai, isso eu não vou mudar porque você quer. Não vou ser uma coisa do jeito que você quer. Vou ser verdadeira, vou ser quem eu sou. Com educação e com respeito. Porque ser quem eu sou não é te desrespeitar. Ser quem eu sou é só ser quem eu sou. Se isso te desrespeita, aí você tem que tratar isso em você. Por que você tá se sentindo tão desrespeitado assim? Então tá vendo tanto que autoconhecimento liberta a gente das pessoas. Pra gente não ficar refém do outro. Ninguém é refém de ninguém. Você se coloca nesse lugar porque você não quer fazer a sua própria jornada interna para ter segurança de dizer, ah, isso aí não. Ah, isso eu não quero não, ó. Tô fora. Vai doer? Vai, mas é melhor do que você ficar infeliz o resto da sua vida sendo uma coisa que você não é. O que você prefere? Uma dor ali? Ou ser infeliz, talvez desconectado, desalinhado do seu coração pro resto da sua vida? Porque o outro disse que você tá errado sendo quem você é verdadeiramente. Aí cada um tem que entender o que prefere. Porque o outro não é Deus. O outro tá se colocando nesse lugar de Deus de dizer, você só presta se for dessa forma. Se o outro não é Deus, então a opinião dele é só uma opinião, não uma verdade absoluta. Então a gente vai, quando a gente tem interesse, gente, com as pessoas, quando a gente tem amadurecimento, a gente tem abertura. Então a gente conversa, cada um coloca seus pontos e a gente tenta chegar no consenso, porque a vida máxima é sempre o que é o equilíbrio. Nem eu, nem você. Mas pessoas que exigem que tem que ser de tal forma, senão não tem como, uai, sinto muito. Não é, isso não existe equilíbrio e conversa. Isso é outra pessoa querendo exigir que você seja alguma coisa. Aí você tem que resolver se você quer isso ou não. Aí cada um com as suas consequências. Se eu quero isso, tem uma consequência. Se eu não quero, tem uma consequência. Cada um decide o que eu quero. O que eu penso sobre isso. O que eu sinto sobre isso. E o que minha intuição está dizendo sobre isso. Escute as suas 3 inteligências e tome a sua decisão. Assuma o risco e assuma a responsabilidade da decisão. Pronto, simples assim. É assim que a vida funciona. Ação, reação, ação, consequência e responsabilidade. Pronto. Bom, então é isso. Nossa senhora, hoje o tempo voou, hein? Quase 2 horas da tarde. Falei pra caramba. Alguém tem alguma pergunta, gente? No final eu gosto de deixar assim mais livre para vocês fazerem as perguntas. Quem chegou tarde na live, não viu a live inteira, ela fica lá no meu... Tem no link da bio. Tem essa live na íntegra, que eu vou colocar, né, daqui a pouco. E tem todas as lives que eu faço, já tem um tempinho que eu faço. Então vocês conseguem ir lá e ver essas lives para poder... Cada live eu ter a consciência pra gente refletir, pra gente pensar. Dia 12 tem um evento que eu vou fazer um workshop. Quem se interessar, a inscrição também tá no link da bio. A música de hoje eu comecei com ela, né, que é do Gilsons, pra gente acordar. É uma música muito gostosa de ouvir, muito boa. E ela nos lembra isso, né, que dessa esperança, que existe um novo amanhã, né? E o amanhã é a gente que faz hoje, com as nossas escolhas. O amanhã que a gente vai viver é a gente que faz hoje. Então que a gente repense, né, as nossas escolhas. E aí agora no final eu gosto de deixar para que se alguém tiver um comentário, quiser fazer uma pergunta, deixa eu ver se alguém deixou pergunta. Alguém deixou alguma coisa no comentário? Deixa eu ver. Por enquanto eu tô falando, eu não consigo, se eu não perco o fio da meada. Aí uma pessoa perguntou, uma pessoa que sempre tem aí pode mudar o comportamento? Hoje, gente, as pessoas podem sempre mudar o comportamento, mas isso não depende de você. Entende? A pessoa pode mudar? Pode, mas depende dela, mais dela do que você. A gente tem que parar de querer salvar as pessoas. Não existe isso. Ah, não, eu vou ser a pessoa que vai consertar o outro. Não. O outro tem que reconhecer
Se esse comportamento leva ele a consequências que ele não gosta, se ele não quer ser essa pessoa, e aí ele faz um movimento interno para resolver como é que ele quer ser. Se você ficar esperando ele de repente mudar, é você que está esperando. Pode ser que ele mude? Não porque você quer, só se ele enxerga as consequências do próprio comportamento. E se ele acha que essas consequências não é o que ele quer viver. Então, fica aí para vocês refletirem. Se não é vocês que estão querendo a mudança mais que o outro. Se a gente quer a mudança mais que o outro, é mais complicado. Ó, tem mensagem nova, deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta, gente, sobre isso? Alguém tem algum comentário? Alguma reflexão ou alguma coisa que vocês passaram, queriam compartilhar? Que se sentir à vontade, lógico, né? Porque a gente sabe aqui que aqui também existe uma exposição, né? Então, eu tô só voltando no chat pra ver se tinha algum, porque teve aquela pergunta que eu respondi, acho que só teve essa. Não teve mais pergunta, não. Bom, então é isso, gente. Pra quem entrou agora, a gente já tá acabando a live vai ficar gravada, eu sempre deixo lá no link da bio. Todas as minhas lives tá lá no outro canal, porque elas são muito grandes, eu não consigo deixá-las aqui salvas, então vocês que se interessarem podem ir lá e ver essa de hoje e outras também. Dia 12 tem evento, quem quiser se inscrever pra gente aprofundar nas questões do ego, pra você liderar a sua vida, ter mais gestão emocional sobre a sua vida e se libertar dessas prisões mentais que a gente mesmo cria. A inscrição tá lá no link da bio também. Eu sempre deixo uma música, hoje eu deixei a dos Gilsons, né, pra gente acordar. Deixa eu ver se tem mais algum recado, acho que não. Acho que é só isso. Acho que não tem mais nada não, então vamos encerrar. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Amanhã não sei se tem live, eu vou ver se eu consigo fazer. E aí eu deixo, se tiver, eu vou deixar o evento lá no meu perfil. Se não tiver, aí eu não vou criar o evento. Aí vocês fiquem de olho lá, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Então hoje à tarde que eu vou saber a resposta. Então fiquem de olho pra quem gosta, né, de me acompanhar aqui nas lives. Obrigada, gente. Bom dia pra vocês.